de uma grande história. No início, era apenas Ishibei Furukawa, hábil mercador do negócio da seda, com esforços voltados para a comercialização para o mercado externo. Acumulou experiência, mudou para o segmento da mineração, pôde oferecer oportunidades de emprego e melhores condições de vida aos seus compatriotas. E foi além, inovou radicalmente a indústria da mineração, mecanizou, cresceu, construiu riqueza. Em 1897, era responsável pela produção de 40% do cobre do país, além da exploração de prata e ouro. Usou riqueza para estabelecer uma cidade industrial nas montanhas de Ashi. Construiu casas para os mineiros, instalou escolas, hospitais e estradas em todo o distrito. Forneceu lazer instrutivo para os trabalhadores, o que era inédito naquela época. Por meio dessas ações, criou uma comunidade e proporcionou a eles uma vida melhor. O grupo Furukawa, no Japão, trabalhou para concretizar o sonho mais ousado de Ishibei Furukawa, iluminar a terra do sol nascente. Com persistência e trabalho árduo, cresce um dos maiores conglomerados industriais do mundo. O grupo Furukawa Electric tem basicamente 3 pilares tecnológicos: metais, polímeros e fotônica, e 6 áreas de negócios: telecomunicações, energia, indústria automotiva, componentes óticos e eletrônicos, construção e arquitetura, e novos negócios e novos produtos. No Japão e Sudeste Asiático, há diversas plantas industriais e laboratórios de pesquisa. E nestas regiões são produzidos uma série de produtos que contribuem para uma sociedade sustentável e tecnológica. Nos Estados Unidos, a empresa OFS, pertencente ao grupo Furukawa Electric, produz inúmeros tipos de fibras e cabos óticos para a infraestrutura de telecomunicações. Hoje é detentora de dezenas de patentes nesta área e seus produtos utilizados em diversos mercados. Suas plantas industriais e laboratórios de pesquisa estão localizados nos Estados Unidos, Alemanha, Dinamarca, Rússia e Marrocos. Na América Latina, o grupo Furukawa Electric iniciou suas atividades em 1974 com cabos de energia através da Furukawa Industrial S.A. Produtos Elétricos. E em 1977 passou a produzir cabos para telecomunicações em Curitiba, Paraná. Ao longo de mais de 40 anos, desenvolveu e produziu fibras, cabos óticos, cabos LAN e diversos componentes para cabeamento estruturado, bem como equipamentos ativos de conectividades para redes FTTX. Através das suas unidades industriais localizadas no Brasil, Argentina e Colômbia, a Furukawa Electric Latam fornece produtos e soluções para atender as mais avançadas redes de comunicação. E hoje surge uma nova proposta: integrar, fortalecer e expandir a marca ao redor do mundo. O conceito One Furukawa, com o logo composto da junção da montanha Yamaha e do ideograma japonês para que representa o início da empresa, a primeira montanha, a primeira mina de cobre. E assim, a ideia de unidade é apresentada de forma simples e objetiva. Do negócio da seda à fibra ótica, nossa essência se mantém a mesma. É a união perfeita entre tradição e tecnologia. Somos um, com uma única marca, Furukawa Electric. Bom, esse vídeo, ela tenta mostrar que a empresa, ela está num processo de uma única identidade de marketing, uma única identidade para a empresa, para todos os negócios que nós temos no mundo, tá? Essa consolidação da marca foi um passo importante para nós, para a gente criar mais sinergias de negócios da nossa empresa. Mas vamos falar um pouquinho do nosso tema. Vou falar um pouquinho de infraestrutura convergente. Por que esse tema eu achei interessante trazer para vocês? Hoje vocês têm investido, talvez vocês são, no mercado de ESP,
o mercado de SP hoje é um dos principais investidores de rede FTTH. A gente sabe porque hoje esse negócio na nossa empresa, ela representa já praticamente na mesma patamar de uma operadora. E você usar essa rede de uma forma eficiente, hoje, ela é muito importante. Então, é um pouco isso que eu quero explorar isso com vocês. Antes disso, eu queria mostrar o dado do mercado de banda larga, onde vocês estão inseridos. Esse é um resultado da Anatel, do market share em serviço de banda larga fixa. Observe que 2015, em relação a 2016, todas as operadoras nacionais perderam participação no mercado. Você vê que a Oi foi a maior, com 1% praticamente de perda, a Vivo com em torno de 0,5% e o Grupo Claro na ordem de 0,3%. No total, se eu somar isso, dá em torno de 1,8% de perda. E temos aqui uma linha onde vocês estão inseridos, que são de operadoras regionais ou provedores regionais, onde em 2015 a participação era de 9,6% e subiu para 10,9%, um crescimento de 1,3%. Então, basicamente, quem pegou a maior parte da participação de mercado em 2016 foram vocês no mercado de provedores regionais. Em termos de assinantes, hoje, o provedor regional representa em torno de 3 milhões de assinantes. Isso considerando aquelas informações que são registradas no CIS. A gente sabe que esse número é muito mais do que isso, Mas um número que chama atenção para a gente é esse aqui. Em 2016, observe que em adições líquidas, o que é adições líquidas? É o número de clientes que entra na base, menos o número de clientes que sai da base. A resultante disso chama-se adições líquidas. Observe que o mercado de provedores, ela foi o que mais adicionou, mais teve adições líquidas. Em segundo ficou o Grupo Claro, depois a Vivo e bem atrás a Oi. Então isso demonstra a força que vocês têm hoje no mercado. E em função dessa conquista de vocês, eu trouxe simbolicamente um troféu de primeiro lugar e gostaria de dar uma salva de palmas a todos vocês. Parabéns. O pessoal brinca que se tivesse todas as informações, se todos os assinantes de banda larga de provedores regionais no CIS, diz que a goleada seria bem maior. Vamos falar então da infraestrutura convergente. Aqui, pessoal, esse é um tema, é uma estratégia já de muito tempo das teles, É que convergência é a estratégia de negócio das teles. O que seria isso? É você empacotar todos os serviços, criar um modelo de negócio onde você consegue empacotar todos os serviços ofertados. Isso, nós estamos falando de serviços. Quando fala de infraestrutura, o que a gente observa é que ela não é bem convergente. Então você tem atendimento de vídeo feito com uma tecnologia, atendimento de banda larga com outra tecnologia. Então, a infraestrutura muitas vezes não é convergente. Então esse é um problema, porque isso impacta na questão do OPEX, ou seja, no custo da operação e manutenção. Então, a questão é o seguinte: como aproveitar com mais eficiência o investimento na rede passiva?
a partir do momento que você investe na sua rede, como a gente pode aproveitar para fazer diversos tipos de atendimentos, tá? Isso possibilitaria, de fato, isso que a gente gostaria, uma convergência de serviços, mas também uma convergência de infraestrutura. No GPON, o atendimento residencial mais o atendimento corporativo, hoje é uma realidade, você consegue convergir esses dois tipos de atendimento numa única rede, tá? Hoje, é isso que a gente vai discutir um pouco. Se isso for verdadeiro, evidentemente que utilizaria com mais eficiente a rede passiva. A outra questão, se a rede passiva mais o ativo GPON, você consegue, de alguma maneira, criar uma sinergia para fazer um único sistema de operação. Existe esse tipo de convergência? Se verdadeiro, também utilizaria com mais eficiência a rede passiva. Então vamos entender um pouco como é que a arquitetura da rede PON hoje. É o que vocês já conhecem. Normalmente você tem um Central Office, onde Central Office já tem, você pode ter a OLT, o GPON, mas quem trabalha, por exemplo, com RF Overlay, algumas operadoras, você precisa de um combinador, CATV mais DTH, para combinar os dois sinais de vídeo, amplificar no Central Office, para preparar para distribuição na rede GPON. Como é um outro lambda, é um outro comprimento de onda, você precisa de um WDM. E, normalmente, hoje, todo GPON tem uma internet ativa, tem a parte switch já integrada ao equipamento. Então, esse é, normalmente, uma arquitetura típica da parte do Central Office. O que você encontra na residência? Uma ONU, que tem a parte de dados, a parte de voz, o FXS, e a parte de TV, ou você usa o IPTV, a parte de dados, ou você pode usar uma saída RF de vídeo para poder tirar o sinal de TV. Então, normalmente, esse é o modelo que todo fabricante trabalha para o GPON. Observe que isso foi pensado, basicamente, a indústria de GPON pensou basicamente em atendimento residencial. Ela não foi pensada no atendimento corporativo. Eu sei que muitos de vocês atendem mercado corporativo com GPON, mas nota-se que as caixas, as ONUs, ela tem limitações quando precisa atender mercado corporativo. Então, será que é uma realidade hoje fazer essa convergência entre atendimento residencial e corporativo? Vamos observar alguns tipos de aplicações que nós temos no mercado corporativo ou necessidades que você observa que hoje as soluções disponíveis são muito escassas. Observe alguns exemplos. Antes disso, é importante falar da evolução que o GPON vai passar. O GPON hoje tem uma capacidade de banda de downstream de 2,5 GB e upstream 1,25 GB. Ela vai evoluir para uma capacidade de 10 GB, tanto para o upstream quanto para downstream, e vai também, em breve também já vai evoluir para a possibilidade de 40 GB, downstream e upstream. Então, em termos de capacidade, a ITU-T, que é o órgão que padroniza a tecnologia GPON, ela tem trabalhado nessa evolução de capacidade. Tá? O que a gente observa, por exemplo, tem um cenário aqui que talvez não é tão comum dentro do mercado de provedores, mas a gente observa essa necessidade do mercado, né? Eu tenho alguns clientes provedores que têm essa demanda também, que é atendimento de E1 e dados para atendimento corporativo. Então, caixas com E1 na ONU, dificilmente você tem disponível no mercado, porque isso é muito específico para o mercado corporativo.
E você pode trabalhar essa caixa saindo o E1 de forma emulada, para lá na OLT você abrir numa interface 10 GB e passar para a rede. Mas tem empresas que a gente observa aqui que preferem ainda trabalhar com uma solução de rede híbrida na OLT, onde o E1 vai para uma rede TDM e a parte de dados vai para uma rede metro. Esse tipo de solução, quando precisa fazer, não usa rede passiva. Tem que fazer o quê? Um circuito dedicado para fazer esse tipo de atendimento. Então, você não consegue fazer convergência na rede passiva. Então, não é uma solução, é uma solução não convencional. Outra coisa que aparece também é necessidade de contingenciamento, fazer redundância. E as soluções em GPON, elas são muito limitadas quando a gente fala de redundância. Então, você tem possibilidade, por exemplo, fazer uma redundância na rede, ela possibilita para alguns atendimentos corporativos, porque alguns clientes corporativos, eles exigem redundância para fazer a abordagem até o cliente. Então, como é que poderia funcionar uma redundância? Uma redundância, por exemplo, onde você coloca uma chave e você abre 2 caminhos distintos até o primeiro splitter. Aí o primeiro splitter é 2/8. Então, aqui é rede passiva e a chave, que é o elemento que vai fazer a redundância, fica somente no lado da central. Outra possibilidade mais crítica de redundância, você pode imaginar da seguinte maneira. Você ter 2 OLTs em regiões geográficas diferentes, por exemplo, você colocar na central uma chave que comuta essas 2 OLTs e antes de ir para a rede externa, colocar uma outra chave para fazer aquela redundância de rota até o primeiro splitter. E no cliente, você coloca outra chave ativa para fazer redundância no drop. Então, você pode trabalhar dentro de uma rede passiva, porque aqui é passivo. Opa! Aqui tudo é passivo. E os elementos ativos só ficam ou na central ou no cliente. Outra coisa também que é muito difícil você encontrar a nível de solução em GPON é quando você quer passar funções de sincronismo para, no caso de atendimento de backhaul de celular. Então você tem uma rede, aqui tem uma torre de um atendimento celular e normalmente o sincronismo dessa ERB, dessa estação radiobase, é feito pela rede ou pelo GPS, mas normalmente, tecnicamente até, o pessoal prefere fazer pela rede. Então, você tem formas de fazer isso. Então, no 4G, você tem que ter protocolos tipo 5E, 5E e 1588, para levar essas funções de sincronismo via rede de dados. E se for numa circuito TDM, você fazer aqui na OLT, pegar o relógio aqui numa rede TDM, numa rede SDH, por exemplo, e levar até a ONU essa função de sincronismo, recuperando esse relógio. Então, isso também não é normalmente uma aplicação disponível, tão disponível em GPON. Outra questão também, isso aqui é uma topologia que é bem convencional, mas fazendo OLTs em anel, como se fosse elementos de transmissão, e aqui na ONU, colocar uma ONU com roteamento. O que a gente observa é que normalmente o roteamento que existe na ONU é roteamento estético.
roteamento estático. Dificilmente a gente observa roteamento dinâmico. Então, isso também não é um requerimento tão usual dentro de uma rede GPON. Mas o que você pode... o que um roteamento dinâmico pode te ajudar? Você consegue fazer de forma dinâmica, de forma automática, por exemplo, através da ONU, divulgar todos os IPs públicos aqui do seu vizinho e divulgar para a rede. De forma que ele consiga calcular toda a disponibilidade de rotas para chegar até a saída da rede, de forma automática. Isso não é feito, não precisa fazer configuração manual. Então, hoje, por exemplo, existem protocolos OSPF, por exemplo, V3, que você trabalha com engenharia de tráfego, onde você consegue calcular o custo da rota. Então, se essa rota é melhor, ele vai por esse caminho. Mas se esse elemento de roteamento falhar, naturalmente ele já calcula que esse custo foi para infinito, por exemplo, e vem por esse caminho. Isso de forma dinâmica, sem necessidade de fazer nenhuma intervenção manual. Então, quando a gente olha o ecossistema do GPON, a gente observa o seguinte, que o GPON pode ser uma solução tecnológica para rede passiva muito interessante para atender diversos tipos de cenários de aplicação, tanto para residencial, que hoje é muito bem feito, mas também para o mercado corporativo. Então, quando a gente pergunta, nós temos convergência de infraestrutura para atendimento residencial e corporativo no GPON? Hoje, eu diria que tem poucas opções no mercado. Existem, mas tem poucas opções no mercado. Outro ponto que nós estamos olhando como empresa é essa questão. Nós somos muito conhecidos pela rede passiva. Todo mundo conhece os cabos da Furukawa, as caixas de terminação ótica da Furukawa. Então, por que não integrar essa operação de passivo e ativo num único sistema de operação? Ou seja, criar um ambiente operacional onde você consegue visualizar as caixas e também conseguir visualizar os elementos ativos que estão na rede. Então, quando você ativa um cliente, você sabe exatamente qual a caixa de atendimento que está sendo atendido aquele cliente, já na única tela. Você não precisa ter sistemas separados para isso. Então, isso tudo também é uma plataforma que agrega bastante nessa estratégia de convergência de infraestrutura. Então, aprovisionamento, e você incluir funções de aprovisionamento, inventário, falhas, desempenho e configuração. Hoje, o que a gente observa também no mercado de ISP, basicamente, a principal função de operação que é utilizada é de aprovisionamento. Eu vejo poucas empresas fazendo, por exemplo, gerenciamento de falhas, por exemplo, no cliente. Então, isso é possível fazer num sistema de gerência. Outra questão também que a gente está pensando muito dentro da empresa é essa evolução nessas arquiteturas novas, tipo SDN, que é Software Defined Networks, que você divide o plano de controle e o plano de dados. Tá? Isso vai ser uma evolução que logo, logo vocês vão estar recebendo esse tipo de tecnologia também para atendimento para suas necessidades. E a outra questão também é de Network Functions Virtualization, que é o NFV, onde você virtualiza, coloca boa parte de algumas funções de rede na nuvem. Tá? Então, tudo isso faz parte de quê? De uma estratégia de você ter uma infraestrutura convergente.
Então, vou dar alguns exemplos do que a gente já fez, só para vocês terem uma ideia. Isso aqui é uma OLT que tem portas STM1, clock para fazer sincronismo do relógio, da rede TDM, e aqui 4 portas 10 GB. Isso para quê? Para você poder trabalhar com uma rede híbrida. Tá? Esse aqui, por exemplo, você tem 2 interfaces E1, 4 interfaces de dados. E relógio também para fazer recuperação de relógio, para fazer sincronismo da rede que está ligado na OLT. Então você recupera esse relógio na ONU. Esse aqui é um roteamento com roteamento dinâmico, é uma ONU com roteamento dinâmico. Então, aqui é um chassi com mais densidade de portas, tem 32 portas, e aqui um chassi com 96 portas. Então, cada necessidade ou cada cenário vai demandar um tipo de solução diferente. Mas o mais importante, esse é o ponto que a gente queria trazer na palestra, é aproveitar a mesma rede passiva. Você investiu na rede passiva, criar equipamentos ativos que dê essa flexibilidade para você poder atender diversos tipos de soluções para o seu negócio. Então, aqui. Bom, o meu tempo já está quase no final, então quero só terminar a minha apresentação com uma mensagem que é do Sérgio Machado de Rezende. Fiz questão de trazer é uma entrevista que ele fez lá para a Sociedade Brasileira de Pesquisa de Materiais, é um professor daqui, de Recife, da Universidade Federal de Pernambuco, e ele foi ministro da Ciência e Tecnologia. Então, isso, eu coloquei grifado um trecho que achei muito interessante, que ele fala o seguinte, que a coisa mais importante para um jovem é não desanimar. É preciso enfrentar os problemas com disposição. É preciso entender que o Brasil tem um futuro muito amplo e que a ciência e a tecnologia vão ser cada vez mais importantes para o nosso desenvolvimento. A Furukawa, apesar de ser uma empresa multinacional, é uma empresa que tem investido principalmente em desenvolvimento aqui no Brasil. Né? Nos últimos 1 ano, ou 2 anos, vamos colocar assim, só para vocês terem uma ideia, nós dobramos nossa capacidade de desenvolvedores aqui no Brasil. Nos últimos 2 anos. E, basicamente, em que áreas que a gente está olhando com mais atenção? GPON e software. Por quê? Porque a solução de equipamentos, boa parte dela vai ser feito na camada de software. Então, isso é uma coisa que também a gente vai estar trazendo bastante novidades para vocês a nível de soluções, porque a gente entende que isso vai, além de reduzir custo de hardware, vai possibilitar para vocês uma possibilidade de aplicações mais inovadoras para os seus clientes. E isso é uma linha que nós estamos trabalhando dentro da empresa e sempre pensando, poxa, vocês compram infraestrutura de rede passiva, como a gente ajudar vocês no sentido de utilizar melhor essa rede passiva, para evitar que você crie redes paralelas, porque você não consegue atender pela rede passiva. Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Muito obrigado.